Obrigado, Leopoldo, né, pela apresentação, né, não podia ser mais completa, então não vou falar muito sobre mim, né, eu acho que Leopoldo já fez a apresentação, só com detalhe de que esse trabalho que eu realizo, ele começa há muito tempo na minha carreira, ainda como aluna, né, que eu tive a oportunidade de estagiar em maternidades aqui no Rio de Janeiro, e depois retomo a partir de 2009 com o meu ingresso como coordenadora acadêmica do programa de residência em saúde perinatal na maternidade escola, né, onde eu fundo, então, o Lépides, que ele se dedica a um projeto de ensino, pesquisa e extensão na UFRJ, recebendo alunos de todos os cursos, inclusive psicologia, e é vice-coordenado por uma colega que está aqui presente, Luciana Ferreira, que foi quem me convidou para estar fazendo essa parceria do Instituto de Psicologia com a Maternidade Escola para o programa de residência multiprofissional, que estava sendo, então, lançado em 2009 e 2010 para o ingresso de profissionais não médicos numa residência multiprofissional. Então, hoje a gente já tem muitos alunos formados pela residência, alunos esses que começaram como iniciação científica e hoje são psicólogos com especialização em saúde perinatal, trabalhando em maternidades importantes aqui do Rio de Janeiro, como a maternidade perinatal, né, que é uma maternidade do campo privado, mas que também faz um excelente trabalho e é referência para a saúde materna infantil e a saúde perinatal. Então, o campo da psicologia perinatal, ele nasce ligado a áreas médicas, né? Primeiro a psiquiatria perinatal e depois muito voltado para a saúde materna infantil e um campo específico da saúde materna infantil, que é a saúde perinatal, né? E aí, nesse sentido, o trabalho clínico, ele não é só para mulheres grávidas, casais grávidos, famílias, né? Mas também voltado ao bebê. Agora, recentemente, semana passada, nós tivemos a defesa de doutorado da vice-coordenadora do LEP sobre cuidados voltados ao desenvolvimento, né, que é um campo que vem, um campo não, uma área que vem sendo construído com interface entre a psicanálise e a psicologia clínica hospitalar e a psicologia perinatal, né, que é bastante interessante. Cuidados centrados no desenvolvimento e família, que fala de um trabalho específico com bebês e famílias e equipe profissional em UTIs neonatal, né, que também é uma população e um campo de trabalho do psicólogo perinatal. E aí eu devo complementar que hoje o campo se estende para a parentalidade, né? Então, chamamos hoje psicologia perinatal e parental, ou psicologia perinatal e da parentalidade, entendendo como esse lugar, né, de constituição psíquica do sujeito que vai desde antes da gravidez, né, o processo de parentalidade, tornar-se mãe, tornar-se pai, ele começa nas nossas histórias infantis, né, quando nós, muitas das vezes, por meio das brincadeiras, ou mesmo pela imitação, que é um mecanismo de desenvolvimento precoce, nós transitamos entre os modelos parentais que nos são apresentados, né? E isso vai demarcando certas memórias, certos registros psíquicos que nós vamos, então, levando ao longo da nossa vida para nos constituir enquanto sujeito, inclusive enquanto sujeito mãe, sujeito pai. Então, todas as transformações psíquicas que se dão no processo, que na primeiríssima infância, né, da gestação, ou
2 meses antes da concepção até os 3 anos da criança. A todo esse processo que se inicia nesse período, um pouco antes da concepção, quando eu me dou conta, ou às vezes não conscientemente, mas inconscientemente, eu entro em contato com o desejo de ter um filho, né? O desejo por filhos, e aí eu engravido, né? O casal engravida, quer seja uma gravidez planejada, e hoje a gente tem a gravidez super planejada, porque é a gravidez fruto de reprodução assistida, né? Até aquela gravidez não planejada, que depois passa a ser desejada. Desde esse momento, há uma construção do tornar-se mãe, tornar-se pai, que a gente chama então que é processual, que a gente chama então de parentalidade. Então, dentro do campo da psicologia perinatal, o termo perinatal fica muito restrito. Ele surge assim porque, de alguma forma, se relaciona à saúde perinatal, né, que é esse período do ciclo gravídico puerperal, que nós chamamos da gravidez, parto e puerpério, né? Entendendo que o puerpério tem diferentes etapas, o puerpério imediato, o puerpério remoto e o puerpério tardio, que algumas classificações falam que vai até 1 ano de idade da criança, né? Então, nesse ciclo gravídico puerperal, a saúde perinatal traz, então, o seu olhar, né? Mas, quando a gente fala da psicologia perinatal, ela se estende para até a primeira infância, né? Quando nos interessa pensar na constituição psíquica do sujeito, que vai para além de 1 ano de idade, né? A partir das interações precoces, sobretudo com os pais. Então, hoje a gente fala de psicologia perinatal e da parentalidade, né? E foi exatamente esse o nome que nós utilizamos para a nossa coleção, que nós lançamos ano passado 2 livros, né? Deixa eu até pegar aqui o outro, porque hoje eu vou falar exclusivamente desse livro, né? Psicologia Perinatal, demarcações teórico-conceituais, mas que faz parte de uma coleção, né? Está de cabeça para baixo. De uma coleção que a gente tem um projeto hoje de lançar mais 4 livros esse ano, né? Mas o campo da psicologia, e essa coleção se chama Coleção Temas em Psicologia Perinatal e da Parentalidade. Mas o campo da psicologia perinatal, ela se institui como psicologia perinatal, psiquiatria perinatal inicialmente, depois, futuramente, aqui, então, vai se ampliar para a parentalidade, né? Então, assim, isso só para complementar, mas já comecei a falar a apresentação do Leopoldo, né? Mas primeiro não, agora ficou em segundo. Mas agradecer muitíssimo o convite do Leopoldo, né? Agradecer a presença de todos, né? É bonito de ver um grupo, né, com tantas pessoas e que se dedicam a estudar sobre esse campo da psicanálise perinatal, da psicanálise aplicado à infância, à família, que eu acho que assim de suma importância, né? Porque se a gente pensar, sobretudo no paradigma que nós vivemos hoje nas ciências da saúde, ciências do desenvolvimento, o que se coloca como prioridade é esse investimento no capital humano de forma mais precoce possível, né? Na tentativa de propor condições melhores possíveis para o nascimento do humano, né? Então, enquanto psicólogos, enquanto profissionais de saúde não psicólogos, eu acho que isso traz um compromisso para o nosso trabalho, né? Para o nosso
pensar, para o nosso refletir, né, na direção de poder se posicionar com conhecimentos que possam ajudar na proposição de políticas públicas, de práticas clínicas, que de fato possam cumprir, né, o que esse paradigma propõe, né, do investimento na constituição psíquica, né, do sujeito, no investimento do bem-estar e qualidade de vida de grupos, ou seja, no investimento no humano, né? Que é o ponto principal, o central do nosso trabalho enquanto profissionais da área de áreas diversas da saúde. Então, eu queria trazer para vocês, nessa discussão de hoje, o campo, né, da psicologia perinatal e da parentalidade, né, convidando vocês a conhecerem esse campo, que de fato é um campo que no Brasil é relativamente recente, ele vem da década, relativamente recente, não, ele é recente, né? Ele vem, aqui no Brasil, ele surge a partir da década de 90, de 80, com os trabalhos da professora Maria Tereza Maldonado, a dissertação de mestrado dela, né? E depois ele vai se estabelecendo com outros pesquisadores, pensadores brasileiros, né? Mas ele de fato remonta ao surgimento da psiquiatria, psiquiatria francesa, nesse campo mais da psiquiatria perinatal, né? A partir de um movimento inovador de Esquirol e Marcet, que começam a trazer à tona uma preocupação a respeito do puerpério e do alto risco emocional para as mulheres puérperas, né? Reconhece assim, já naquele tempo, século XIX, um período sensível e crítico da vida da mulher, que seria o puerpério, né? E, assim, para quem vê ou acompanha, né, uma família que nasce, né, um bebê que nasce, vai sendo colocado nesse status de filho, né, porque o bebê não nasce filho, ele vai, e nem é concebido como filho. Ele vai acedendo esse lugar, essa posição subjetiva de filho, um status de filho, né? E com isso, quem acompanha ou quem já viu, né, o nascimento do humano, em que aos poucos esse feto se torna bebê e esse bebê se torna filho, dá para perceber o quão crítico é esse processo, desde a gestação até o puerpério. Há gestações mais tranquilas, mais serenas, sem comorbidades, sem riscos maiores, embora toda gestação há um risco habitual, né? Mas há gestações de alto risco. Lá na maternidade escola, por exemplo, nós trabalhamos com gestação de alto risco. São gestações que seguem com comorbidades, com transtornos metabólicos, endócrino-metabólicos, doenças hipertensivas, malformações congênitas, a gestação molar, né? Todas essas gestações, elas se configuram no contexto específico, contexto psíquico específico, né? Os nossos próximos livros vão falar exatamente sobre isso. Mas, a despeito desses tipos de gestações, que a gente chama de alto risco, toda gestação tem um risco habitual, um risco psíquico. Por quê? Porque toda gestação, em função desse processo de transição para a parentalidade, né,
dessa transição para o lugar de mãe, de pai, né? Que se parte de um lugar de filho, muitas das vezes precisa renunciar a várias coisas desse lugar para poder ascender a um lugar de pai e mãe. Então, isso por si só já implica num certo risco psíquico. Por quê? Porque exige uma desorganização inicial e uma reorganização psíquica para aceder e assumir esse novo lugar. Então, esse risco habitual do ponto de vista psíquico cursa ou vem junto com o risco habitual de ordem biológica da própria gestação. A mulher, quando gesta, ela está demandando do seu corpo biológico várias mudanças, né? Várias alterações corporais, hormonais. Então, esse risco habitual está situado nesse espectro do risco biológico e do risco psíquico. Mas há outras gestações cujo risco psíquico ele aumenta em função dos riscos biológicos que são mais graves, né? Se a gente pensar, por exemplo, na gravidez com doenças hipertensivas gestacionais, as doenças hipertensivas gestacionais são, hoje, a maior causa de mortalidade materna, né? Então, a mulher gestar nessa condição, ela vive esse fantasma da morte. Ela vive esse lugar que, ao mesmo tempo, é um lugar de vida, de gerar vida, mas que pode levá-la também à morte. Então, são riscos de ordem diferente, e eu entendo que do ponto de vista de ordem mais grave, porque imprime maior desorganização, não só dessa transição de papéis, mas da própria experiência e vivência subjetiva da experiência da gravidez. Então, com isso, Esquirol e Marcet, já lá no século XIX, propõe essa reflexão sobre o puerpério ser um período de alto risco emocional. Ainda se falava em emocional, não psíquico, né? As questões psíquicas desse período, que vão sendo, a partir disso, entendidas como riscos psíquicos, né, que inclusive podem cursar com desfechos graves, como os transtornos mentais perinatais, e exatamente isso é o alvo do trabalho, né, é o objetivo do trabalho do psicólogo perinatal e da parentalidade. Ele é visto um pouco mais tarde, a partir dos trabalhos desses autores, mas que então um autor chamado Missonier começa então a se dedicar a esse campo e trazer não uma teorização, mas uma estruturação, né, teórica, a partir de conceitos e teorias de outros autores, e que vai, então, propondo que não se trata só de um alto risco emocional, mas um risco psíquico em si, não só para a mãe, como para o bebê também, uma vez que esse bebê ele só vai se tornar filho a partir do investimento materno, paterno e familiar, né? Existe a necessidade de se depositar nesse bebê o seu investimento libidinal como um objeto do desejo, ou seja, aquele desejo que vem de forma, né, muitas das vezes consciente, mas nem sempre, para que esse bebê possa ser visto, enxergado pelos pais como um objeto de desejo que, então, eles dedicam todo o seu investimento. Né? E nisso se coloca, então, um conceito importante, né, do Freud, que já traz nas suas teorias, além do conceito do narcisismo, também a ideia de que o nascimento do humano ele exige que seja
é dirigido o investimento, né, libidinal para aquele outro que se deseja, né? E isso é apropriado pelo campo da psicologia perinatal, assim como outras teorias mais clássicas da psicanálise e do campo da pediatria, né? E da psiquiatria, que se intitula Psiquiatria Perinatal, né? Então, nisso surge, a partir da obra do Marcet, Tratado da Loucura das Mulheres Grávidas, das Recém-Paridas e das Nutrizes, né, entendendo que a amamentação é um momento, né, de desorganização psíquica, porque quando a mulher vai aceder durante o puerpério esse lugar de mãe, que envolve várias coisas, além dessa mudança de papel de filha para mãe, mas vai incluir também certas tarefas maternas, né, que são exclusivas da mãe, que por isso ela sofre pressão para cumpri-las, né? A gente vê em determinadas maternidades, sobretudo os profissionais não psicólogos, né, que existe uma pressão muito grande para amamentar, por exemplo. Por quê? Porque existe todo um ideário materno que diz que a amamentação salva vidas, a amamentação aquela campanha do Ministério Público na década de 80. A amamentação é um ato de amor. Então, a mãe que não amamenta seu filho não o ama, né? E esses mitos e crenças que são construídos a partir desses ideários da boa mãe, né? Que fomentam essa culpa materna, né? Eu não estou conseguindo amamentar o meu filho, então eu não sou uma boa mãe, né? Eu não amo seu filho. E outros acaba se perpetuando ao longo do tempo, né? Você tem vários movimentos contrários a isso, né? Que tentam sensibilizar os profissionais para adotarem uma ótica, né, diferente, um olhar mais sensível para as questões, por exemplo, da amamentação. E isso também se torna uma função do psicólogo perinatal, porque a gente entende que existe uma diferença entre querer e poder amamentar, né? E o poder não está exclusivamente voltado para um tema biológico, né? As mães com HIV, elas não podem amamentar. Mas não é disso que se trata. Não pode em função da exigência, do esforço psíquico que o ato de amamentar, assim como outras tarefas maternas, exigem, né? Então, por isso que Marcet já traz nesse primeiro trabalho do Tratado da Loucura das Mulheres Grávidas, mas também das Nutrizes, né? Só para a gente entender por que ele usa esse nome Nutrizes. E aí, com isso, vai se pensando, vai se iniciando, né, se propondo uma clínica dos transtornos psicóticos depressivos ansiosos e do risco de suicídio em gestantes e puérperas, né? O que pode, por vezes, parecer um pouco paradoxo, né? Como que uma mulher gestando uma vida pensa em dar cabo da sua própria vida, né? Mas, pasmem, eu não sei dizer exatamente o número, mas recentemente eu ouvi, porque eu estou orientando uma dissertação de mestrado sobre suicídio materno, né? E a aluna trazia a pesquisa, e eu tenho uma colega colaboradora do LEPTS, que é a pesquisadora da ENSP, e que trabalha, ela foi inclusive uma das pesquisadoras da pesquisa Nascer no Brasil, que é uma pesquisa epidemiológica super importante, né?
que traz dados muito interessantes, e dados esses que, inclusive, sustentam certas lutas que a psicologia perinatal e da parentalidade encampa, que o suicídio materno tem uma alta prevalência, não é tão pequeno assim, né? Então, é um tema importante que se coloca lá desde o século XIX, né, com os primeiros pesquisadores, os primeiros teóricos desse campo, e vai se colocando até os dias de hoje. Por que será, né? Porque aquilo que eu falei antes, nem sempre se tem noção da desorganização psíquica e do estado de sofrimento psíquico que leva a um adoecimento psíquico que uma mãe, enquanto gesta e pare, né, uma criança, acaba passando. E por que não se dá conta, né? Porque existem vários mitos em torno da maternidade. E aí a gente tem uma filósofa psicanalista muito boa, que é uma referência importante, né? Uma referência internacional, que é Elizabeth Badinter. E aí, assim, antes de falar dela, eu queria dar um panorama, porque o campo da psicologia perinatal e da parentalidade, ele se sustenta a partir de teorias e proposições de autores internacionais e autores nacionais, né? Eu já falei, dentre os autores nacionais, uma das pessoas que a gente tem como referência principal aqui no Brasil, que é a professora, a doutora Maria Tereza Maldonado, né? Mas em termos internacionais, a gente tem o livro Maternidade e Sexo, da Mary Landier, né, que vai falar, então, que existe uma angústia relativa à concretização da gestação em si, e que essa angústia pode cursar pode resultar em transtornos mentais perinatais, quando não é elaborada, né, quando não é trabalhada, quando não é dado um lugar de fala a essa mulher, né? E o psicólogo perinatal é aquele que pode proporcionar esse lugar de fala e de escuta, né? De um olhar e uma escuta clínica pautada no acolhimento, né? E, sobretudo, no cuidado psicológico integral perinatal. Né? Esse cuidado psicológico integral perinatal, que nós chamamos de CPIP, é uma noção da clínica da perinatalidade, da parentalidade, da clínica da perinatalidade, não, da clínica da psicologia perinatal e parental, que o nosso grupo de pesquisa propõe, inclusive é o terceiro capítulo desse livro que eu mostrei a vocês, como uma nova forma de entender, de compreender e praticar esse cuidado aos atores do ciclo gravídico puerperal, né? Por quê? Porque até então a gente vê uma proposta, né, que a Bortoletti, no seu trabalho de especialização, que é uma outra referência, né, nacional, autor nacional, que também está nesse campo, ela propõe o que se chama pré-natal psicológico. Né? Não sei se vocês já ouviram falar nesse nome. Né? O pré-natal psicológico, ele resulta do que se chama de psicologia obstétrica. E aí, esse campo da essa área da psicologia obstétrica, né? E a própria abordagem do pré-natal psicológico, nós entendemos que fica restrito e muito associado ao campo médico.
Não que o psicólogo perinatal e parental não vá trabalhar no enfoque interdisciplinar com profissionais não psicólogos que estão na assistência ao ciclo gravídico puerperal. Mas ele produz um conhecimento e uma prática própria, e não está circunscrita, hoje, não mais está circunscrita ao campo, às ciências biomédicas, né? Existe uma ciência psicológica perinatal e parental que se estabelece no Brasil e se estrutura. É um campo ainda em estruturação, porém, é um campo que cada vez está crescendo, está se sistematizando de uma maneira mais concreta, né? Haja visto essa coleção que nós estamos trabalhando, né? E outras obras também, né? Que trazem certas dimensões da psicologia perinatal, né? Muito mais relacionada à parte da prática clínica do que propriamente a discussões teóricas, mas existem, né? Os livros, por exemplo, da professora Vera Iaconelli, que discutem mais sobre parentalidade, eles são exemplo disso, né? Então, dentre os autores nacionais, a gente tem a Maria Tereza Maldonado, com sua primeira obra, que é Psicologia da Gravidez, Psicologia da Gravidez, e o lançamento dela agora, em 2017. Agora não, já faz algum tempo, né? Mas o último lançamento dela, ela muda o título, Psicologia da Gravidez, gestando pessoas para uma sociedade melhor, né? Eu, inclusive, tenho dado grupo de estudo sobre esse livro pelo Instituto Maternante, onde eu sou professora convidada, porque é um livro que traz ali referências importantes, inclusive históricas do campo, né? E a gente discute essa história, repensando ela nos dias atuais. Alguns termos já não se propõem, né? E outros se mantêm como base de novos termos, né? Não se fala de psicologia da gravidez, por exemplo, né? Se fala de psicologia perinatal. Mas, ao mesmo tempo, a Maldonado propõe um conceito interessante, que é o conceito da gravidez como um momento de transição e crise existencial, né? Que é um conceito que eu gosto muito e que eu uso relativamente frequente nos meus trabalhos de pesquisa, né? Então, a gente tem a Maldonado, a Maria de Fátima Bortoletti, com a psicologia, o pré-natal psicológico, a psicologia obstétrica e o pré-natal psicológico, e a gente tem a professora Vera Iaconelli, que fundou o Instituto Gerar, na preocupação de formar psicólogos para esse trabalho clínico no campo da parentalidade, né? Então, ela se volta mais para a parentalidade. Mas dentre os autores internacionais, a gente tem vários que surgem na década de 80, como a Marie Langer, que é a quem eu falei, né, que ela propõe essa ideia da angústia relativa à concretização da gestação em si, e aí ela chama de gestações sustentadas, né, que é o processo gestacional que tem como base uma experiência estruturante psiquicamente, né? A mulher se reestrutura num outro papel, numa outra condição, né? Numa outra organização psíquica, quando ela está nesse processo de transição para a maternidade, assim como o homem também. A gente tem a Raquel Seyfer, que vai falar que existe uma relação, o livro dela, que é Psicologia da Gravidez, Parto e Puerpério. Ela vai falar de uma relação entre as mudanças corporais na gestação e os aspectos psíquicos, né? Então, que tudo que está envolvido em termos físicos, corporais,
na gestação, os sinais da gestação, o bebê mexer, a ansiedade, processos somáticos como a hipertensão, até partos prematuros, eles vão gerar certos fatores psíquicos que compõem esse cenário de reorganização psíquica necessária para se assumir o status de mãe, né? O a terceira autora é a John Raphael Leff, que vai falar da história interior e comparece no momento de se empreender num processo de gravidez, né? Ela vai falar que existe um caminho que parte do universo interior de cada sujeito e perpassa as relações interpessoais, incluindo a relação terapêutica. O que a gente entende disso? Aquela revisita aos seus modelos parentais, né, que faz parte desse processo de tornar-se mãe e que dá uma singularidade subjetiva na vivência de cada sujeito da sua maternidade, da sua paternidade e da sua coparentalidade, no caso da família, e grandparentalidade, no caso dos avós, né? A Maldonado traz uma reflexão importante, que não é só a mãe e o pai que engravidam, mas a família engravida, né? E vai também transicionar para esse papel parental diferente do que exercia antes. Da mesma forma que uma filha se torna mãe, uma mãe se torna avó, né? E aí a gente tem outros autores que vão falar sobre isso também. A gente tem a Chezer, que a partir dessas ideias iniciais da história interior da Rafael Leff, ela vai falar, né, para além dos impasses de desejar um filho na trama, né, da organização psíquica da própria pessoa, mas também da sua família, ela vai falar que a gravidez evoca aos futuros pais suas próprias histórias como um filho, que ecoa de forma inconsciente para estar dando uma certa direção, né? Não é determinante, mas imprime uma certa direção para a vivência da maternidade e paternidade. Ela fala, então, da pré-história da criança e da gravidez, né? Ampliando a ideia da John Raphael Leff. E ela tem um livro muito interessante, 9 Meses na Vida da Mulher, uma abordagem psicanalítica da gravidez e do nascimento. Esgotado, uma pena, mas é uma obra importante de referência para esse campo. E a gente tem, por fim, a Laura Gutman, né, que ela é uma pioneira nessas discussões sobre maternidade. Ela lança a obra dela em 1958, né, A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra. Ela é uma psicoterapeuta argentina e que vai falar desses sentimentos conflitantes que dão uma direção na vivência das fases de pré e pós-parto da mulher, né? Ela vai trazer a ideia da fusão emocional como uma sensação maternal de que a mulher se sente fundida com o seu filho, né? Em que há duas díades, bebê mãe e mãe bebê, né? Esse é um conceito dela. E ela vai dizer que esse bebê continua fundindo emocionalmente com a sua mãe, né? E pode manifestar todas as emoções que a mãe experimenta, né? Acessando essa sombra da mãe. É como se ele reverberasse o estado emocional da mãe. E aí, com isso, ele entra no encontro inevitável. Com isso, a mulher entra no encontro inevitável
com seus conteúdos psíquicos mais arcaicos. E aí vocês veem que os autores internacionais, eles, todos psicanalistas, né, eles vão trazendo essa leitura do processo de tornar-se mãe, e tornar-se pai, e tornar-se família, né, como um movimento que inclui um investimento libidinal, num desejo, que inclui uma transição de posições subjetivas, né? Isso tudo num contexto de uma desorganização psíquica necessária para uma reorganização psíquica em busca de exceder o status de diferente do que tinha antes e poder incluir esse outro, como Freud diz, a sua majestade, o bebê, um ilustre desconhecido, na linhagem familiar, né? Então, em síntese, todo esse movimento ele é movido por conteúdos inconscientes, alguns que vêm à tona, né, e se tornam conscientes, e outros não, como a sombra, que vai ficar ali na sombra, mas que de alguma forma vai trazendo influência sobre a experiência, né? E aí depois a gente, como eu falei, os autores nacionais, mas além disso a gente tem algumas influências. Acho que está chegando o meu tempo, né, Leopoldo? As influências, por exemplo, da professora Silvia Zornig, que ela hoje está na PUC do Rio de Janeiro, né, e vai se voltar mais para os estudos da clínica do sujeito, a clínica dos primórdios, né, trazendo estudos interessantes sobre esse nascimento do humano, quando é prematuro, é precoce, em que ele nasce prematuro, mas também vai nascer uma família prematura, porque se antecipou o processo de elaboração, né, para se constituir como pai e mãe e para poder autorizar aquele feto a ser bebê e o bebê a se tornar filho, né, assumir o status de filho. E a gente tem três outros institutos aqui no Brasil de formação, o Instituto Maternelli, da minha colega Solange Fried, Patrício, que também é uma pessoa de referência na formação de profissionais, também na clínica de supervisão. A gente tem o Instituto Mater Online, da doutora Rafaela Schiavo, que faz um trabalho também de formação, mas numa direção um pouco mais de uma formação inicial, né? E a gente tem o Instituto Maternarte, da professora, da doutora Luciana Ferreira, que traz também um trabalho de disseminação e estruturação do campo da psicologia perinatal e da parentalidade, com formação, supervisão clínica e orientação de trabalho de pesquisa no campo perinatal e parental, né? Inclusive com uma editora, a editora Maternarte, que foi quem publicou nossos livros, que busca sistematizar os trabalhos que estão, né, acontecendo e que precisam, então, de serem propostos para uma bibliografia estruturada e referenciada para sustentar o campo no Brasil, né? Porque a gente ainda tem muita coisa que a gente importa, né? Não que a gente não vá se pautar nesses autores internacionais, como eu falei, né? Mas a gente pode fazer uma psicologia perinatal e da parentalidade brasileira, pode e deve, né? Porque as nossas questões dentro do ciclo gravídico puerperal são muito peculiares, muito típicas do nosso contexto cultural, né? A mãe que não consegue fazer o pré-natal, essas consultas como preconiza o Ministério da Saúde, porque não tem acesso à saúde, né? E aí como é que fica a construção da parentalidade nestes casos, né?
A gente também tem a escola de parentalidade, que se volta para essa psicologia da gravidez, parto, puerpério, também para a saúde mental materna, né? E a gente tem o LEPIDS, né? Como o Leopoldo apresentou, que é o nosso núcleo de pesquisa, formação e ensino e formação e experiência clínica, né? Lá da maternidade escola, que já está fazendo há 13 anos, né? E que tem tido várias produções sobre o tema e agora está sistematizando essas produções numa obra que possa agregar, né? Possa ser base para outros trabalhos, né? E aí, assim, além dessas referências, a gente tem alguns modelos, como eu falei, a teoria do narcisismo do Freud é uma referência teórica importante que se coloca, né? A gente tem a psicologia pré-natal com a Joanna Willing, que também vai dizer de que essa gravidez vai deixar marcas minêmicas no sujeito, né? E que isso vai repercutir no seu desenvolvimento psicoafetivo emocional, na sua constituição psíquica. E a gente tem a psicologia do feto, que de alguma forma amplia as ideias da Willing, mas trazendo a noção de que o feto já tem uma personalidade que vai ali se apresentando, né? E vai também se construindo a partir da palavra, do investimento que a palavra dos pais faz nele. Então, é o filho que vai ser parecido com o pai, vai ser jogador de futebol, vai ser parecido com o pai porque é muito agitado, vai ser jogador de futebol porque chuta muito, né? E por aí vai. A gente tem também dois autores, né, que são do campo médico, o John Bowlby, que é um psiquiatra e psicanalista, que vai falar das relações de apego como a tendência inata do humano, e que vai sustentar a constituição do sujeito no que se refere ao desamparo que ele nasce, né? Todos nascemos em um desamparo, em maior ou menor grau, né? Esse desamparo de poder chegar a uma vida nova, extraútero, e, e se ver diante de estímulos, de demandas que antes não se conhecia, né? E de uma forma tão no início da vida, né? Então, Bowlby traz contribuições importantes, assim como o Winnicott. Não vou falar de Winnicott, possivelmente o professor Leopoldo vai trazer. O Daniel Ster, com o conceito da constelação da maternidade, também acredito que Leopoldo vai trazer, né? E o Brazelton, que para além da psicanálise, né, ele é um pediatra norte-americano, mas que ele vai trazer a ideia de que certas potencialidades do bebê humano elas vão sendo apresentadas e se toma consciência delas tão logo ele nasça, né? Então se fala das competências do bebê ainda intraútero e dessas competências que se apresentam depois do nascimento, né? Por uma leitura da linguagem comportamental do bebê, né? Então o Brazelton, como pediatra, ele lança uma escala de avaliação comportamental neonatal, que foi muito usada na década de 70, né? E que ainda hoje tem uma referência, né? E aí a gente chega a uma referência importante, que é a Badinter, como eu estava falando, parei para fazer esse panorama, que vai falar do mito do amor materno esse que é visto como um amor incondicional, um amor instintual, toda mulher nasce para ser mãe, porque ser mãe é um instinto da espécie humana do sexo feminino, né? Que isso tudo são mitos e que são mitos que circulam
esse universo da maternidade que muitas das vezes traz sofrimento a essas mulheres que dão prioridade à carreira, não querem ser mãe, né? Ou que nem por isso optam por não serem mães, né? Então estariam contrariando o instinto feminino. E aí a gente tem várias discussões sobre isso. E a gente tem, por fim, as teorias bioecológicas e transacionais do Yuri Bronfenbrenner e do Arnold Samaroff, que vão falar de uma ecologia desse nascimento do humano, né? Uma ecologia do ciclo gravídico puerperal e uma ecologia do nascimento do humano. O que significa isso? Eles dizem que existem, que tudo se dá num processo em que a pessoa percorre durante um tempo esse que não é demarcado em termos cronológicos, mas em termos lógicos, ou seja, é o tempo do sujeito, que vai então ser permeado por fatores externos e internos, né, que estão no mito, que são vistos numa perspectiva sistêmica, que varia em níveis, desde o nível microsistema, que é a família, o próprio sujeito, né, a mulher no centro da sua gravidez, até o nível macrosistema, em que você tem os mitos do amor materno, você tem as políticas públicas de atenção humanizada ao parto e nascimento, e você tem aí a cultura que traz certas imposições dentro desse universo, né, que é o chá de revelação hoje cada vez mais elaborado, né, com mais novidades e que fazem parte dos rituais do nascimento do humano. Então esse é um pouco o panorama do que hoje de como hoje se sistematiza a psicologia perinatal e da parentalidade, né, que é um campo interdisciplinar, mas também multiteórico, respeitando-se as interfaces de a essência, né, a natureza de cada teoria, mas buscando interfaces entre elas que possam traduzir o que é fundamental para a gente pensar a constituição psíquica do sujeito e o nascimento do humano. O nascimento do humano, não só o bebê, mas o nascimento de uma mãe, de um pai, de uma família, que engravidam juntos e que, então, passam a investir no outro, né? Mas um outro que não só o outro bebê que se torna filho, o outro feto que se torna bebê e filho, mas um outro próprio, ele próprio, porque se tornar mãe será um outro daquela mulher que antes era somente filha. Né? Então, assim, é um campo que eu sou suspeita de falar, porque eu sou apaixonada, mas diria para vocês que estão afeitos a pensar sobre esses temas, que é um campo bastante promissor, né, que está em crescimento no Brasil. Vocês viram os vários institutos, né, que se propõem a trazer essa formação, né, o Instituto Maternarte, o Instituto Maternelle, o Instituto Gerar, aí, da Beria Conelli, em São Paulo, né, o Instituto Maternelle aqui no Rio, o Instituto Maternarte é online, né? Então é um acesso aí para todos que têm interesse em trabalhar com, primeiro em conhecer, né? E futuramente, quem sabe, trabalhar nesse campo da psicologia perinatal e da parentalidade. Gente, muito obrigada por me escutarem. Leopoldo, te peço desculpa porque extrapolei aí 10 minutos.